Vamos conversar agora sobre a monitorização do paciente. É muito importante que você saiba conhecer o que tem dentro do monitor cardíaco do paciente, tá? Que você pode chamar de monitor cardíaco, monitor multiparâmetros, tá? Você precisa olhar para o monitor, né, e identificar no gráfico o que está acontecendo com o paciente. Esse monitor é um espelho da condição clínica do teu paciente. Então você precisa conhecer o que tem no monitor para você saber o que está acontecendo com o paciente. Nem sempre o paciente vai poder te falar o que ele está sentindo. Dor, febre, né, falta de ar, palpitação, né, taquicardia ou bradicardia, né, ou uma hipertensão, que tem os sinais e sintomas de hipertensão. Então, muitas vezes o paciente ele não vai te falar, ele não vai ter condições. Ele vai estar entubado, ele vai estar sedado, né, ou ele vai estar com o nível de consciência rebaixado. Como que eu vou identificar se esse paciente está bom ou se ele não está bom? Monitor, multiparâmetros, tá? É muito, muito importante que você saiba olhar para o monitor e saiba fazer a correlação monitor-paciente, tá? Fazer a interpretação desses dados. Não é você olhar, tá baixo, por isso fica. Você não interpretou, né? Você tem que interpretar e saber o que está acontecendo com o paciente e o que você pode fazer para que esse paciente não venha, por exemplo, a óbito, tá bom? Então vamos iniciar. Nós temos aqui um monitor cardíaco, tá? É uma base, né, de como é na rede hospitalar. E temos os nossos parâmetros, tá? Por isso que ele é monitor multiparâmetros. Nesse aqui, que é um exemplo, tá? Nós temos frequência cardíaca, tá? Saturação de oxigênio, ou SpO2. Você sempre vai escrever SpO2, que é a saturação, né, de O2 no sangue. Tá? Aqui é o gás carbônico, mas nós não usamos, tá? Dentro do hospital, não temos esse costume de usar, né? A nossa clínica ela não usa. Temos frequência respiratória, tá? Respiração, e temos a pressão. Aqui nós temos a curva da saturação de oxigênio embaixo e em cima da frequência cardíaca. Então são duas curvas, dois traçados cardíacos que nós chamamos. Ah, mas eu tenho que saber traçado cardíaco? Tem. Com certeza. No mínimo, você tem que saber 3, que eu vou mostrar para vocês. No mínimo, tá? Todo profissional tem que saber. Neste caso, este paciente, como que ele está? Frequência cardíaca de 80. Mas o que significa esse BPM? Batimentos por minuto, tá? Ou você pode colocar FC, frequência cardíaca, e depois BPM, batimento por minuto. Aqui ele está a 80 batimentos por minuto. O que significa? É um paciente que está normal, tá? Qual o termo que eu vou usar neste paciente? Normocárdico. Decorem, normocárdico. Nesse caso, o paciente está normocárdico. A minha linha tênue, né, o meu rol de segurança é entre 60, tá, a 100. Abaixo de 60, eu vou ter um paciente bradicárdico. Acima de 100, eu vou ter um paciente taquicárdico. Então, vocês têm que saber esses 3 termos. Neste caso, meu paciente está normocárdico, ok? Observem aqui que o traçado, ó, é um traçado contínuo, tá? É um traçado que tem uma continuidade, tá? Entre cada curva é igual, tá? E ele está descrevendo que esse paciente ele tem um ritmo normal, ritmo sinusal, tá? É um paciente que está com os batimentos cardíacos normais. Vamos passar para o próximo. Tenho aqui, ó, SpO2, saturação de oxigênio. O que quer dizer isso? Quer dizer se meu paciente está respirando e fazendo a troca gasosa adequada, tá? Uma coisa é eu fazer a incursão e eu colocar para dentro e para fora, tá? Inspirar e expirar. Outra coisa é eu fazer a troca gasosa pulmonar, tá? Então, isso aqui vai me mostrar se o paciente está fazendo troca gasosa, se eu tenho oxigênio lá dentro da célula sanguínea. Qual é o meu limite? O limite, né, o ROL, é entre 92, tá? Vai depender muito do paciente, mas a nossa média, 94, tá? Paciente que é DPOC, por exemplo, paciente já que tem problema pulmonar. E para nós, em área ambiente, 97 a 100, tá? Ah, eu acabei de correr, fiz um esforço respiratório, muitas vezes baixa, depois ela sobe. O que eu preciso saber? Nunca pode baixar de 92, não pode,
Se baixar de 92 é problema. Acima de 100 não existe, o máximo é 100%. Então a gente vai ver entre 92 e 100. Ah, eu estou com meu paciente e eu vi que está baixo. Já já a gente vai ver o que você pode fazer para melhorar isso no paciente. E a gente vai ter a curva, tá, da saturação, que é essa, o traçado. O que quer dizer esse traçado? Se o que está lendo é do paciente mesmo. Muitas vezes tem problema no monitor, ele está mostrando o valor e não tem traçado. Então isso não é real, tá? Eu preciso do traçado da saturação para mostrar que esse valor é real, tá bom? Vamos passar para o próximo. Respiração, frequência respiratória. Frequência respiratória, ela diz se o paciente, ele está... deixa eu voltar rapidinho, perdão. Na saturação, se eu tenho uma baixa, eu tenho o quê? Desaturando, tá? Nesse caso aqui, o paciente está normal, eupneico, tá? Está saturando bem. Respiração. Como que seria a respiração influenciando no sistema do paciente? Se o paciente ele respira muito forte, ofegante, o que acontece? Ele vai expelir mais CO2 ou mais O2 e ele vai ter um problema sanguíneo. Então, nós temos que observar quanto é a frequência de incursões desse paciente, tá? E você vai observar pelo tórax. Ah, mas eu posso olhar direto no monitor? Pode. Aqui, ó, tá 12 movimentos respiratórios por minuto, tá? Isso não pode passar de 20. Tá? Tem literatura que fala 18, tem literatura que fala 20. Não pode passar. Se o paciente estiver respirando muito forte, né? Passou de 20, ele está taquipneico. Taquipneico. Paciente, nesse caso, 12 respirações por minuto. Ele está o quê? Eupneico. Eupneico. Tá bom? Normal. E se está abaixo de 10, bradipneico. Aí ele pode ter uma parada cardíaca. Tá? E nós temos o último aqui, que é a pressão arterial. Todos nós conhecemos, né? O nosso valor de referência, que é 12,8, 13,8, tá? E isso influencia drasticamente na situação clínica do paciente, tá? Então, se você chega no quarto e vê que o paciente está com a pressão baixa, que o termo correto é hipotenso, você precisa fazer algo. Já a gente vai ver o que faz. Pressão alta, você também precisa ver e saber interpretar e tomar uma ação frente a esse quadro clínico, tá? Você vai pensar e tomar ação. Nesse caso, o paciente está normotenso. Pressão normal, normotenso. Então, o paciente que eu tenho aqui, normocárdico, tá? Saturando bem, ambiente 98%, tá? Eupneico e normotenso. E é assim que você vai colocar na sua evolução de enfermagem, tá? Paciente encontra-se normotenso, normocárdico, eupneico, e você vai descrever todos os sinais e sintomas, tá bom? Vamos ver agora uma situação hipotética, mas que esse nosso paciente não está tão bem, tá bom? Agora nós vamos para uma segunda situação. Nós temos aqui um outro paciente e nós vamos avaliá-lo e ver como que está o seu estado hemodinamicamente falando, seu estado geral, tá? Vamos lá no monitor cardíaco. Primeiro, esse paciente ele está com uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Tá? É um batimento alto, né? Acima de 100. O que pode causar no paciente isso, gente? Ele pode ter um infarto, ele pode ter um AVC, ele pode ter uma trombose, ele pode ter um sangramento, sem a gente perceber, tá? Mas eu vou mais além. Deixa eu vir aqui, ó, e vou colocar... Vamos puxar que eu quero que 150. Agora tem o que eu quero. 150. Que essa é a média de taquicardia. Aqui eu tenho um paciente taquicárdico. Olha o traçado cardíaco como que está. Olha o traçado cardíaco. É um traçado, né, que você percebe que ele está oscilando muito em uma frequência muito alta. Tá? A frequência dele é alta. Tanto que o espaço entre uma curva e outra, ó, diminui. Vocês podem comparar com o vídeo que o paciente, o momento que o paciente está eupneico, eukárdico. Você pode comparar. E olha como é que fica bem mais próximo e com a frequência muito maior, muito maior. Aqui eu tenho um caso típico de paciente taquicárdico, tá? Taquicárdico, né? Quando o batimento está elevado, acima de 100. Bradicárdico, quando o paciente está abaixo de 60, né? E eukárdico, quando ele está entre esses dois valores. Aqui eu tenho um paciente taquicárdico,
Tá? Isso aqui pode causar o que no paciente? Uma parada cardíaca. Tá? Que vocês vão já ver os 3 traçados de parada cardíaca que vocês precisam saber. Tá? Segundo, SpO2 de 88, olha, saturação de 88, é por isso que o batimento está acelerado. Vamos lá, se tu não tem oxigênio no teu sangue o bastante para nutrir as tuas células, o que o teu coração vai pensar? Tem pouco oxigênio, eu vou acelerar os batimentos, vou acelerar, para quê? Para o pouco sangue que tem, o pouco sangue com oxigênio que tem, ele rodar mais rápido e suprir o maior número de células possíveis, é isso que está acontecendo. Né? O coração está tentando compensar o quê? A respiração que está baixa, né? A saturação que está baixa. Saturação de 88. Corre, chama o enfermeiro, chama o médico, porque esse paciente ele pode ser entubado, tem que avaliar, tá? Eu estou aqui, o que eu posso fazer agora? Agora, o que eu posso fazer? Oxigênio, gente, oxigênio. Tem oxigênio? Coloca no paciente e aumenta até, coloca o máximo que tu puder, 8 litros. Né? Coloca tudo, coloca ele a 100% se tiver uma máscara com reservatório. Você pode fazer isso agora, no momento que você vê. Não precisa nem chamar o médico ou nem chamar o enfermeiro, tá bom? O que eu posso fazer aqui? Oxigênio. Respiração, ó, 22, né? 22 incursões por minuto. Altíssimo, né? Acima de 20. O que o aparelho muscular desse paciente, né? O nosso aparelho muscular faz? Ele começa a acelerar os movimentos. Então ele começa a ficar dispneico. Tá? O que é aqui? Bradipneia. Ele está dispneico, então ele está fazendo uma bradipneia. Alto. Quando eu tenho movimentos respiratórios altos, baixo, bradipneia. Alto, taquipneia. Tá? Sempre que for taque, alto. Brad, baixo. Tá? Aqui é pneia. Então aqui ele está com taquipneia. Tá? 22 incursões por minuto. E nós temos uma pressão arterial. Olha quanto é que está essa pressão arterial. 17/10. Hipertenso, né? O paciente está hipertenso. Está tentando compensar essa respiração baixa, né? Você não precisa identificar que ele está compensando, não. Você só precisa olhar e saber que ele está hipertenso. E aí você vai ter que fazer o quê? Medicação. Medicação para diminuir essa pressão arterial, tá bom? Esse é um caso típico de um paciente que está descompensado, tá? Ele está aqui taquicárdico, tá? Desaturando, taquipneico e hipertenso, tá? Então não é um paciente normotenso, estável, é um paciente instável. E você precisa automaticamente chamar a equipe para saber quais são as manobras e estratégias para estabilizar esse paciente, ok? Vamos agora avaliar um outro paciente, tá? Vamos logo para o monitor. Como que está o estado geral do paciente observando aqui? Primeiro, frequência cardíaca, batimentos por minuto, 50. Olha como é que está o traçado desse paciente. Depois você compara com outro traçado de eocárdico, taquicárdico, tá? Olha como é que está esse traçado. Ele está distante. Um traçado, uma curva da outra, ó, é distante essa curva, tá? Então, aqui nós temos um caso típico de bradicardia. Bradicardia. Esse paciente ele pode estar entrando em parada cardíaca, tá? O coração pode estar parando. Então, aqui nós temos que observar, tá? Identificar, chamar a equipe para ver quais são as manobras que nós vamos fazer para reverter essa situação. Medicamento, tá? 90% das vezes é medicamento. Saturação 88, né? É difícil o paciente estar com a frequência cardíaca baixa, o coração está batendo bem devagar e ele está com a saturação alta. É quase impossível. Então nós temos a saturação que está prejudicando mais ainda. Eu tenho uma saturação baixa, uma frequência baixa. Esse coração pode parar a qualquer minuto, né? Agora ele pode parar. Respiração, 7 incursões por minuto. O paciente está saturando baixo, o paciente está com a frequência cardíaca baixa. Ele não vai ter força muscular para respirar adequadamente. Se eu não tenho gasolina, o carro anda? Não. Qual é a nossa gasolina nesse caso? Oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, não tenho contratura muscular. Se eu não tenho contratura muscular da caixa torácica, eu não tenho respiração. Paciente bradicárdico, tá? Paciente depois com a respiração baixa.
Tá? Bradicárdico, não tem oxigênio, tá? Vai desaturar. Não tem esse oxigênio que é meu combustível, minha respiração já vai baixar. Tá? Bradipneico, ele já vai ficar bradipneico automaticamente. Tá? Com isso, eu vou ter o quê? Uma baixa pressão. Se eu tenho uma frequência cardíaca baixa, meu coração está batendo devagar, eu vou ter uma pressão baixa. É diferente se eu tenho uma pressão, né, uma frequência cardíaca alta, né, sístole e diástole, eu vou ter uma pressão muito alta. Nesse caso, 8, 5 tem que correr. Chama a equipe, tá? O paciente está hipotenso, ele está chocando, que a gente chama que ele pode estar chocando. O que você pode fazer, você enquanto profissional? Tem um soro ali? Abre o soro. Deixa o soro aberto. Faz volume, cristalóide, que nós chamamos. Faz volume no paciente. Faça isso e chama a equipe. Nós temos aqui um paciente descompensado. Tá? É um paciente que provavelmente está entrando para um quadro de choque, de parada cardíaca, e ele precisa imediatamente de suporte. Tá? Tanto de suporte ventilatório, quanto de droga. Ele precisa de droga aqui para aumentar esse batimento cardíaco, para aumentar a pressão, tá bom? É importante você observar isso, que o monitor ele vai te falar como que o paciente está, como que está o estado geral do paciente, hemodinamicamente, né, a parte respiratória, tá? E a parte cardíaca, ele vai te descrever isso, tá bom? Agora nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante, parada cardíaca, tá? Bem rápido, porque vocês precisam saber disso. Nós assistimos nos filmes, na novela, né? Que quando o paciente para, a gente vê aquela linhazinha no monitor, aquela linha reta, e aí a gente corre para cima e faz massagem, né? Aquilo não existe, tá? Aquilo não existe. Aquilo é totalmente mesmo feito aquela cena para a TV. Na nossa realidade, para vocês terem noção, existem, em média, 6 tipos de parada cardíaca. Em média não, existem 6 tipos. Qual que nós precisamos saber? No mínimo de 2. Você precisa saber de 2. Tá? Você tem que saber. E como que eu vou identificar essas 2? Monitor cardíaco. Tá? Você precisa identificar que o coração ele vai parar ou que o coração já parou pelo monitor cardíaco. Por que que eu preciso saber disso? Porque essa informação é que vai fazer com que as suas próximas ações sejam corretas. Tá? Para que você não troque as bolas. Primeiro, todo paciente eu vou dar o choque, eu vou cardioverter ele? Não. Não é toda parada cardíaca que você vai cardioverter o paciente. Tem parada cardíaca que você só faz droga, adrenalina, tá? A gente só faz adrenalina, amiodarona, só essas. Tem parada cardíaca que eu dou choque, e é isso que a gente vai saber agora. São 2 tipos de parada que vocês precisam saber. Assistolia, tá? Fibrilação ventricular. Essas 2 vocês precisam saber, tá? De verdade, decorem isso. Primeiro vamos falar da assistolia. A assistolia é aquele fiozinho correndo lá no monitor que vocês veem. Vamos ver aqui rapidinho no monitor. Vou colocar o nosso paciente para a assistolia, tá? Olha o traçado cardíaco, o que acontece? Ele fica retilíneo. O que quer dizer? Quer dizer que o seu coração, que bate sístole e diástole, ele parou. Não está mexendo, parou. Você vai dar choque no paciente? Não. A assistolia, a gente não vai fazer a cardioversão do paciente, não cardioverte, tá? Não. Aqui a gente só faz o quê? Massagem. Então, se o seu paciente ele está desse jeito, ó, no monitor cardíaco, zerou o batimento cardíaco, e ele está com esse traçado contínuo, grite, peça ajuda, vá para cima do paciente e faça massagem cardíaca. É isso que vai resolver, tá? Não adianta você puxar o carrinho para dar choque, porque o choque nesse caso não adianta, não é indicado e ninguém faz, tá? A gente fala de parada cardíaca, é um ritmo não chocável. A assistolia é um ritmo não chocável. Você não choca nunca, tá? O que se faz? Adrenalina e massagem. Adrenalina, massagem. Adrenalina e massagem. Somente isso. Quanto tempo, professor? Quantidade de tempo que a equipe decidir, né? Eu já tive casos de ficar 2 horas em parada cardíaca. A assistolia, a gente massageando e revezando, tá? Vai do médico, vai do estado geral do paciente, isso é a equipe que determina. 40, 30 minutos e a gente conta por ciclo, tá? Na aula de PCR vocês vão ver. Então, nesse caso, o primeiro ritmo cardíaco é a assistolia.
Vamos para o segundo ritmo cardíaco que vocês precisam saber. Fibrilação atrial. Olha como está o traçado. Ó. O nosso coração, né, ele bate, tum, tá, cima e baixo, cima e baixo. A fibrilação atrial, olha como o coração tá. Ele tá assim, ó, tremendo. Ele não bate compassadamente, ele tá tremendo. Aí isso é um tipo de parada cardíaca, tá? Porque ele tá tendo impulso elétrico, o que a gente tá vendo aqui, ó, é impulso elétrico. O impulso tá assim, ó. Tá? A gente tá vendo aqui impulso elétrico, só que ele não tá bombeando sangue. Então o coração parou, ele só tem impulso elétrico. Ele não tem atividade motora, ele não bate em cima e embaixo. O que nós vamos fazer aqui? É que eu dou choque. Por quê? Quando o computador de vocês está doido, vamos dar um exemplo, não está funcionando, o que tu faz? Reinicia. Quando o celular está travando, o que tu faz? Reinicia. É a mesma coisa aqui. Nós vamos tentar reiniciar o coração, nós vamos tentar fazer com que o impulso elétrico que está ali, ó, louco, ele volte a ser normal, tá? Então a gente pega o choque, sempre uma pá em cima e a outra embaixo e vai fazer a cardioversão. Por isso que o nome é cardioversão. Você vai usar a eletricidade para tentar reverter esse caso. Então a gente dá um choque no paciente para ver se o ritmo cardíaco dele volta a ser normal. Cima e embaixo, em cima e embaixo. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. O médico ele vai falando a quantidade de joules, tá? E a gente vai aumentando com o passar do tempo. No caso da fibrilação, vou fazer massagem? Não, tá? Na maioria das vezes a gente choca, tenta fazer massagem depois para o fluxo de sangue correr, mas o coração só vai voltar mesmo com o choque, tá? É o choque que vai fazer o coração voltar a bater normalmente. A gente vai cardioverter esse traçado. Então, sempre tenham em mente que nós temos 2 tipos de parada cardíaca que vocês precisam saber. Ao todo são 6, mas essas 2 são as principais, tá? A sistolia, quando a gente tem aquela linha reta. Quando tem a sistolia, eu faço o quê? Massagem cardíaca e droga. Massagem cardíaca e droga. Adrenalina, tá? Uma ampola a cada 3 minutos. Conta no relógio. Uma ampola a cada 3 minutos. No caso de fibrilação arterial, o que eu faço? Choque, tá? Choque. Tem que cardioverter o paciente. Faço a massagem para ter aquele fluxo de sangue, mas aí o principal é o choque. É o choque que vai fazer esse batimento cardíaco, né? Esse feixe de Higgs, que a gente chama, que é onde passa, né, o impulso elétrico voltar ao normal. O que acontece isso, gente? O nosso feixe de Higgs, que vocês já estudaram sobre, está mandando um monte de impulso elétrico, tá? Sem ser compassado. Ele manda um para cima e outro para baixo, um para cima e outro para baixo. Por isso que o coração bate em cima e baixo, em cima e baixo. Nesse caso, ele está mandando vários, é como se tivesse um curto-circuito acontecendo e o coração ele fica assim, ó, tremendo. Então ele não vai funcionar. É um tipo de parada cardíaca também. Nesse caso, choque, cardioversão, tá bom? Então é importante que vocês saibam esses 2 tipos de parada cardíaca.